Bom, boa noite a todos. Que possamos dar início a mais uma oportunidade de reunião fraternal, de união aos estudos, que as lições, que as inspirações desse momento possam se fazer presente, que as nossas melhores intenções possam ser envolvidas com desprendimento e que possamos absorver todo o conteúdo que conseguirmos nessas horas de estudo. A espiritualidade amiga da casa, agradecemos e pedimos que auxilie, ajude e ampare a todos aqueles que conhecemos, que estão passando por dificuldade nesse momento. Na hora da dúvida, do rancor, do dissabor, possamos buscar na doutrina, no Evangelho de Jesus, o amparo, o acalento para as nossas dificuldades. Que assim seja. Boa noite a todos. Ó, eu vou colocar para apresentar e aí vocês ficam meio de lado aqui para mim. Então, pode abrir o microfone a qualquer momento para a gente poder estudar junto. Ok? Eu acho que deve estar aparecendo aí, né, para todos. Nós estamos no terceiro estudo, da terceira terça do capítulo 2, Natureza Divina, né? Nós estamos utilizando aqui a tradução da primeira edição de 1868, da Gênesis. Nós já temos, acho que, três traduções aqui no Brasil, e tem de Portugal também. Quem quiser depois, eu posso passar em PDF a de Portugal e a do Embaçaí, eu acho que eu tenho aqui. Nós estamos no item, se eu não estou enganado, nós estamos no item 16. Né? No item 16, Kardec vai abordar aqui dos caracteres aqui da divindade, né? Dos atributos de Deus, e um deles é que Deus é único. Kardec vai colocar: a unidade de Deus é consequência do infinito absoluto das suas perfeições. Então, qual que é a tentativa que Kardec está a todo momento, que eu entendo, que ele está nos chamando a atenção, de que a referência de Deus, segundo os princípios da doutrina espírita, eles são completamente diferentes das referências de Deus das outras religiões, sejam reencarnacionista, ou não reencarnacionista, sejam com conceitos espiritualistas, e, inclusive, ele também vem ressignificando mesmo os deuses dos filósofos. E aí nós temos que também entender que vários conceitos de Deus, né? Herculano Pires vai abordar isso também nas suas obras, eles vêm ainda com muitas qualidades da mitologia. A mitologia era, para os antigos, a referência que eles tinham das divindades. Né? Eles tinham mais de um Deus. Não é? Eles tinham vários deuses. Né? Quando Sócrates e Platão vêm inaugurar a metafísica, né? O estudo para além da matéria, para além dessa física, ele vem trazer um conceito de um Deus maior que coordenava os outros deuses, né? Esses outros deuses ali com características humanas, eles iam associar, Kardec vai fazer de repente essa associação, que está ligado aos espíritos desencarnados, né? Com hierarquia ali de possibilidades em função das suas potencialidades, né? Mas, de qualquer maneira, sempre o conceito era que você tinha forças antagônicas,
brigando e interferindo na nossa vida, não é? E isso é muito forte, porque quando nós, mesmo quando a gente pega a questão do Livro dos Espíritos, né? Olha, Kardec vai perguntar, os espíritos podem interferir e influenciar na nossa vida? Aí eles vão falar assim, sim, muito mais do que vos imaginam, por de ordinário, né, vos guiam. Se a gente só ficar com esse trecho, vai dar a impressão que a espiritualidade tem poder de guiar a nossa vida, se eles quiserem, 24 horas por dia. E não é isso que a doutrina espírita está explicando, né? O que ela está explicando é que existe um único Deus. E esse Deus, ele tem uma unidade. E a consequência dessa unidade é do infinito absoluto das suas perfeições. Então, o infinito absoluto de suas imperfeições não pode conceber nenhum pontinho de imperfeição. E nenhum pontinho de alguma força que possa cair por terra a unidade, né, absoluta de Deus. Então, isso faz com que a gente tenha que rever alguns conceitos, porque quando a gente coloca a possibilidade de um espírito agente trabalhando contrário aos princípios de Deus, nós vamos estar concebendo uma força igual, né, competindo com Deus, que pode, ao seu bel prazer, né, ele tem um poder, uma força tamanha, ele tem uma possibilidade de interferir na minha vida sem que eu possa fazer nada. Então, nós precisamos tomar cuidado com esses conceitos, por quê? Porque Kardec vai estar abordando isso. Eu já estou adiantando um pouquinho aqui o item 17. Né? Então, dentro disso aqui, o que nós precisamos ficar bem claro é que a unidade de Deus é absoluta perfeição. Né? Inclusive, ele fala aqui, é a consequência do infinito absoluto das suas perfeições. Não dá para conceber uma résquia sequer, né? Qualquer conceitozinho, qualquer pontinho que fuja disso. Olha, e aí ele vai explicar, um outro Deus não poderia existir sem a condição de ser igualmente infinito em todas as coisas. Porque se houvesse entre eles as mais ligeiras diferenças, um seria inferior ao outro, subordinado ao seu poder, e não seria Deus. Se houvesse entre eles igualdade absoluta, haveria para toda a eternidade um mesmo pensamento, uma mesma vontade, um mesmo poder. Assim, confundindo-os, né, em suas identidades, só haveria na realidade um Deus. Se cada um tivesse atribuições especiais, um faria o que o outro não fizesse. E então não existiria entre eles uma unidade perfeita, já que nenhum nem outro teria soberana autoridade. Então, parece pueril, parece meio bobinho o que nós estamos falando, mas se nós passarmos em revista o planeta, os conceitos de Deus que estão por aí, não, na prática, eles resvalam esses princípios, né? Eles agridem esses princípios. Então, nós não podemos, dentro da doutrina espírita, criar uma referência de Deus que tenha essas nuances, essas imperfeições, essas possibilidades de incoerências, né? Ok? Vocês querem completar aí, ajudar? Podemos seguir? Gilberto, Crispim, eu não estou vendo todo mundo que está aí, eu não consigo, deixa eu ver aqui.
Maria Helena entrou, Marielle, a Glaucia, fica à vontade, viu? Vocês podem tentando. No item 17, Kardec vai abordar, ó, foi a ignorância do princípio do infinito das perfeições de Deus que engendrou o politeísmo, o culto de todos os povos primitivos. Então, aqueles conceitos mitológicos da Grécia, do Egito, né, que tinha vários deuses, né, de Atenas, e podemos pegar os povos antigos, o que eles vão falar? Que tinham vários deuses, né? Aqueles vários deuses foi a ignorância do princípio do infinito das perfeições desse Deus que engendrou vários deuses, né? O politeísmo, culto de todos os povos primitivos. Ainda tem no nosso presente esses conceitos. Embora a gente às vezes possa professar, né? Não, Deus é um só, mas nós, em verdade, às vezes ainda estamos com esses resíduos acreditando em forças contrárias que podem me manipular de tal maneira que eu não tenha condição de interagir e ele está ali brigando quase que de igual para Deus. Entendeu? Então, se nós fizermos isso, se nós atribuirmos um caráter divino a todo poder que parecesse estar acima da humanidade, mais tarde, né, a razão levou-nos a reunir esses diferentes poderes em um só. Então, quando os homens entenderam a essência dos atributos divinos, removeram de seus símbolos as crenças que os negavam. Então, quando nós vamos... se a gente for ler, por exemplo, 1729, nasce Kant, né? Quando ele vai estar escrevendo, junto ali com Rousseau, mas principalmente a crítica da razão pura, tem muita interpretação dos filósofos que trazem o Kant como um ateu, como uma pessoa, um herege, que ele estava brigando com Deus. Mas se nós lermos as obras dele, o que vai ficar claro ali? É que ele está querendo desconstruir aqueles deuses mitológicos para, com a razão, com a busca da razão, partindo do ser humano, buscar os atributos da divindade. E aí ele vai discorrendo muita coisa em cima disso. O que ele queria na prática? Ele fala disso. Eu quero destruir o Deus dogmático para construir uma unicidade de Deus, um Deus único, mas um Deus realmente que está governando e que ele tem essas características. Então, já começa dali. Ele tira isso do nada? Não, ele já começa a pegar um princípio lá de Sócrates e Platão. Porque mesmo que Sócrates e Platão, ainda nas suas obras, nos seus diálogos, falavam da mitologia, ele já começa na metafísica de Platão, ele já começa a pôr um Deus acima daqueles deuses. E aquele Deus que unificava tudo é que agora nós vamos estar começando a entender o que eram esses deuses, né? Então, isso, toda essa ressignificação, toda essa mudança de referente não é tão simples, né? Porque esse simbolismo enraizado na nossa mente, ela começa a nos perturbar no inconsciente, traz medo, traz dissabor, né? Nós não entendemos muito isso. Quando a coisa vai para esse um pouco do desconhecido, às vezes a gente tem aquela repulsa, eu não quero mexer com isso. Então, sempre tem alguma coisa que nós estamos trazendo ainda no subconsciente, que são lembranças dessa época que é muito presente ainda em nós, né? Então, ressignificar tudo isso, eu vejo que é o esforço de Kardec para que a gente possa realmente adentrar no Espiritismo em todas as suas nuances com essa característica. Porque se Deus é todo poder, toda perfeição e toda bondade, não existe força nenhuma que possa
lutar contra os seus atributos. E aí me dá uma confiança de fidelidade que, se eu estiver com Deus, eu vou compreender como é que funciona a lei. E aí eu vou começar a entender por que Kardec, quando vai questionar lá no Livro dos Médiuns, olha, o que eu preciso fazer para afastar os maus espíritos? O que eu preciso fazer para tirar a perturbação de mim? O que eu preciso fazer para não abrir as guardas? E a resposta deles são simples. Olha, atraia os bons, que os maus se afastam. Então, a ferramenta não é externa, ela é interna. Se eu me modificar, se eu compreender, se eu estiver sintonizado com essa corrente, né, entra uma verdade, eu não vou estar dando crédito a essas influências. Ah, Arthur, mas aí você está falando que os espíritos não podem me incomodar? Não pode. Pode vir, pode sugestionar, pode até dar uma sensação física de dor de cabeça, de alguma dor muscular, fisiológica, mas o que eu estou falando é que nós temos a condição, com o equilíbrio, com a harmonia, com a busca na retidão, vencer isso com tranquilidade, né? Essa, eu acho que é um dos ensinamentos aqui que a gente poderia tá tirando. Por quê? Porque não tem nada acima de Deus, né? Então, vocês querem completar aí? Lorival, Márcia, Ravazzi, Marcos? Alguma ideia na cabeça aí? Tá passando? Tá errado? Tá certo? Tá faltando alguma coisa? Ajuda aí. Vocês estão aí ainda? Fala aí, Marco. Esse assunto, ele é, assim, ele é um pouco de conhecimento para entender, né, a compreensão do que é Deus, né? A gente ainda acho que não tem a capacidade de saber totalmente o que significa isso, né? Então, acho que é ainda superficial ainda. E é interessante, Marcos, nesse ponto que você está tocando, porque realmente nós não temos a capacidade. Mas qual que é a proposta que Kardec está se esforçando? Olha, se nós soubermos o que Deus não pode deixar de ser, não vamos criar teorias para embasar a nossa fé, né, fora dessa pedra, fora dessa rocha, fora desses conceitos. Porque senão tudo desmorona. E aí, isso é o principal. Imagina, né, Marcos? Nós vamos entrar numa reunião mediúnica, por exemplo, e nós vamos lá, como colaboradores, médium de sustentação, médios ali de evidência, ou de clareaudiência, ou de que seja de qualquer tipo. Imagina se a gente tiver com dúvida nisso. Um espírito aparece lá com o seu perispírito deformado, porque nós sabemos que ele é moldável, né? E ele pode se apresentar de qualquer forma, e eu tenho aquele medo de uma figura meio diferente. Ele sabe disso, porque ele vai perceber isso. Se eu sair do meu equilíbrio, da minha harmonia, como é que eu vou conseguir, em verdade, amparar, reconfortar, né? Ter uma empatia com aquele sofredor que está exteriorizando alguma coisa do imaginário coletivo, né? Uma figura de um diabo, uma figura, sei lá, de qualquer coisa que possa nos trazer medo, receio, né? Aí o que eu vou... nesse momento, se eu não tiver com esses conceitos bem embasado, eu vou ser um agente de desarmonia naquela reunião, porque eu vou estar achando que ali apareceu um diabo com uma baita força que vai ter o poder de acabar com tudo. Imagina? Então, por isso que uma das coisas, né, e eu concordo com você, Marcos, não é fácil, nós estamos aqui estudando para ir compreendendo e devagarzinho, com um exercício diário, colocar isso em prática.
Às vezes, muitas pessoas, às vezes, não dormem porque está com medo de sonhar alguma coisa errada. Ou não dorme porque está com muita preocupação. E aí vai atraindo pensamentos, vai atraindo imagem, vai atraindo coisas. Se nós não respirarmos, não tivermos a serenidade, não fazermos uma prece e nos ligarmos a essa certeza, eu vou dar guarida e abertura ao desregramento. E aí começa um problema. Porque se eu falar assim, eu estou obsediado, o espírito está aqui do meu lado, e eu vou dando forma para isso, eu vou dando corpo para isso, né? E não vou trabalhando isso de uma maneira natural, né? Entendendo como é que funciona essa legislação, essas leis, eu vou fazer da minha vida um inferno, não porque o espírito, em verdade, tá conseguindo interagir fisicamente na minha vida, mas porque eu mesmo, com todos os desequilíbrios, vou desarmonizar eu mesmo e vou fazer desastres no meu dia a dia. E vou perder a calma, meu coração vai ficar batendo mais rápido, não vou concatenar as ideias, e a coisa vai tomando uma proporção que, se eu não conseguir equilibrar isso, né? Imagina, geralmente acontece mais isso no dia das reuniões mediúnicas. Eu não consigo nem chegar na reunião mediúnica, né? De tanto desequilíbrio. Mas isso parece bobeira, mas perpassa por isso aqui, né? Nós temos que ir entendendo esses conceitos para que a gente vá mudando e conseguindo, com a nossa rédea, né? Que é aquela figura de Platão, né? Que tem o carro com 2 cavalos, que tem o cavalo que puxa para o outro lado, e o cavalo que é o cavalo que busca a verdade, e o outro que é o que busca o desregramento. Quer dizer, essas forças antagônicas, se eu não conseguir dominar isso, entendendo que quem está no comando sou eu, aí a coisa vai ficando mais difícil. E o nosso dia a dia é isso, né, Marcos? Porque não é só com o espírito desencarnado, é com o encarnado também. Porque ninguém tira a minha paz, né? A não ser eu mesmo. Ninguém me irrita, a não ser eu mesmo. Ninguém me desequilibra, a não ser eu mesmo. Agora, se eu já estou com uma neurose, já com um monte de problema, aí eu olho para você me olhou torto, né? O que o Marcos já está pensando em mim? E aí eu já vou criando um monte de cenário. Tudo isso está meio que interligado, né, Marcos? A gente vai tendo que lapidar as coisas e tendo certeza, através da doutrina, do que a gente está aprendendo. Isso é importante que você falou. É ter certeza do que ela está nos ensinando. Entendendo, né, que Deus regulamenta todos os nossos atos por leis. Ele não regulamenta todos os nossos atos pelos obsessores. Ele não regulamenta todos os nossos atos pelos encarnados. Deus regulamenta todos os nossos atos por leis. E isso é uma coisa assim que também é difícil de nós entendermos no primeiro momento, né? Ok? Mas tá certo aí? Mais alguma? Vamos ajudando aí, vamos conversando. Então, Deus, olha aqui, em resumo, Deus só pode ser Deus sob a condição de não ser ultrapassado em nada, por nenhum outro ser. Caso contrário, o ser que ultrapassasse, seja no que for, ainda que apenas na espessura de um fio de cabelo, seria o verdadeiro Deus. Por isso, é preciso que ele seja infinito em todas as coisas. É assim que, comprovada a existência de Deus pelas suas obras, chega-se, pela simples educação lógica, a determinar os atributos que o caracterizam. Né, Mar? Você vê, às vezes, olha esse parágrafo, né? Caso contrário, o ser que ultrapassasse, seja no que for,
ainda que apenas na espessura de um fio de cabelo, seria esse o verdadeiro Deus. Por isso, é preciso que ele seja infinito em todas as coisas. Essa fé, que olha, Jesus vai falar assim, se tiverdes fé do tamanho do grão de mostarda, em verdade, diria para essa montanha sair daqui e ir para ali. O que com agora, né, esse aprofundamento do entendimento com a doutrina espírita e essa lógica, essa dedução lógica de Kardec, né, nós vamos falar assim, essa fé de fidelidade, essa fé de certeza, essa fé de compreensão, né, utilizando a razão, fé inabalável, é aquela que enfrenta a razão face a face em qualquer época da humanidade. Kardec está tirando desse resumo, né, muita coisa do espiritualismo racional e da obra de Kant. Eu estou falando isso porque eu estou lendo alguma coisa do Kant e é impressionante. Depois eu vou pegar, o livro está lá embaixo, mas eu até transcrevi um pedaço do livro, né, um finalzinho, porque é impressionante a hora que você lê aquilo, fala assim, mas olha a lógica, essa dedução, chegar-se pela simples dedução lógica a determinar os atributos que caracterizam essa divindade, é o que Kant estava começando lá atrás, embasado numa possibilidade de Rousseau, e ele estava buscando isso já em Sócrates e na metafísica de Platão. Quando você vai voltando um pouco essas obras, você vai entendendo por que Kardec falou assim, olha, os precursores do espiritismo é Sócrates e Platão. Então, é muito bonito porque vai fechando todos esses conceitos. Então, nós, espíritas, né, ou tentando ser espíritas, não podemos achar que tem algum ser que vai realmente ser superior a qualquer coisa que a gente possa imaginar brigando com Deus. Não é? E se nós somos filhos de Deus e estamos trabalhando, né, com boa intenção, por que eu preciso ter medo de alguma coisa? Né? Então, não estou falando para a gente não ser prudente, não estou falando para nós não termos cautela, não estou falando para que a gente não tenha a vigilância. O que eu estou falando é que nós não podemos criar conceitos que eu não dou conta de resolver os meus problemas e estou à mercê, estou à deriva, né, de um agente maligno que vai, se ele quiser, me enforcar e tirar minha vida a qualquer momento. Né? Então, porque isso vai trazer muita desestruturação. Né? Quantas neuroses hoje no planeta estão embasadas no medo? Quantas políticas estão sendo mundialmente aplicadas por medo? Né? E é impressionante o negócio. Então, eu estou falando para que a gente possa ir pensando, para que cada um, com a sua condição, ir analisando, né, e podendo se posicionar no mundo. Né? E cada um sabe onde o sapato aperta. Se eu tenho problema com álcool, né, eu vou me meter lá dentro do boteco? Não. Né? Por quê? Porque eu sei que eu posso, numa tendência, ainda que eu me controle, ter um problema maior. Então, o que eu faço? Eu evito de ir no boteco. E assim é com a droga, assim é com a pessoa que tem muito problema com açúcar, né? Ou uma pessoa que é muito nervosa, né? A pessoa já é muito nervosa, estressada. Se ela já vai lá num jogo de futebol só para arrumar briga, fica em casa, assiste da televisão. Então, esse compreender-se, conhecer a si mesmo, para saber até onde a gente vai, até onde a gente não vai, é uma coisa individual, que nós vamos ter que, cada um, né? Aqui não tem regra de comportamento e não tem regra de conduta, tem que ser assim, tem que ser assado. A espiritualidade foge disso, né? Cada um conforme as suas obras, cada um conforme as suas capacidades, cada um conforme a evolução que consegue atingir e as provas que nessa existência nós estamos aí nos programando e preparando, às vezes até para passar,
né? De repente, ainda nós nem enfrentamos o que nós vamos ter ainda ou que nós programamos de desafios para a nossa vida, né? Mas, independente do que nos aconteça, tendo esse Deus soberano, justo e bom, entenderemos que nada vai acontecer que não seja para o meu bem, né? Que aí muda todo o conceito, muda o referente, muda o meu posicionamento perante o meu irmão, a minha mãe, eu no mundo, eu na minha casa, né? Eu acho que isso está tudo inserido aqui nesses atributos, né? De alguma maneira. É isso aí, Lorival. Ajuda aí. Cada um com a sua individualidade, né? Sabemos que cada um de nós é um ser incompleto, mas único, né? É isso aí. E com aptidão e capacidade de ir completando, né, Lorival? Isso que é bonito, né? Nesse capítulo 2, agora Deus, nós vamos abordar aqui a providência, né? A providência divina. A providência é a solicitude de Deus para com todas as criaturas. Deus provê, Deus é solícito, né? A providência divina, ele está provendo as coisas, ele está oportunizando tudo isso, né? E isso é para todas as criaturas, todas, ó, tá aqui, ó. Não é só para mim, não é para uma casta, não é para uma elite, é para todas as criaturas, não é só para o ser humano, né? É todas as criaturas. Deus está por toda parte, tudo vê e a tudo preside, mesmo as pequenas coisas. E é nisso que consiste a sua ação providencial. Então, quando nós estamos lendo lá a questão que Deus, né, 536b, se não me engano, que Deus, né, não atua diretamente na matéria, ele faz dos seus agentes aqueles agentes que estão atuando na matéria. Isso não significa que nós estamos tirando, né, a providência, né, e a solicitude de Deus. Mas ele fez umas leis. E aí ele respeita e faz com que isso se mantenha. Mas ele usa de todos que têm condição, né, de agir por si mesmo para ser os seus co-criadores conscientes. E aqueles na matéria que não têm muito consciência, por exemplo, os animais, os vegetais, eles estão sendo regidos pelos instintos, que são organizados por esses cristos, que estão sobre a égide de Deus. Então, quando nós estamos falando assim, nós não estamos matando Deus, nós estamos colocando Deus numa grandeza tamanha, não é? Que nenhuma outra proposta filosófica, doutrinária, religiosa nos apresenta. Esse Deus aqui já é um Deus que nem o Marx falou, olha, não é fácil de entender. E realmente não é. Porque nós estamos limitados, circunscritos na matéria. E a matéria, tudo que nós sabemos na matéria é perecível. Tudo se degrada, né? Tudo tende à colisão, à extinção. Então, quando a gente vai trabalhar conceitos, né, de eternidade, conceitos de imortalidade, é uma coisa que a referência nossa sensitiva, ela fica meio perdida ainda, né? Esse sentido fica meio oculto, porque nós estamos encarnados. Essa vestimenta, ela limita a nossa percepção da alma, né? Ela amplia as sensações fisiológicas, mas ela dá uma limitada nas percepções do campo perispiritual, né? E isso, a doutrina espírita também vai revelar isso, né? Vai trazer esses conceitos novos.
Então, como Deus tão grande, tão poderoso, tão superior a tudo, pode imiscuir-se em detalhes ínfimos, preocupar-se com os menores atos e pensamentos de cada indivíduo. Olha o que Kardec está falando. Se nós estamos entendendo que Deus, como esse Deus é, como ele age e o tamanho desse Deus, Kardec vai fazer uma reflexão aqui. Como que pode, né? Como que esse Deus tão grande, tão poderoso, tão superior a tudo, pode imiscuir-se em detalhes ínfimos, preocupar-se com os menores atos e pensamentos de cada indivíduo? Essa é a pergunta que a incredulidade faz a si mesma. De onde ela conclui que, admitindo a existência de Deus, sua ação só deva se fazer sobre leis gerais do universo. Que este funciona por toda a eternidade, em virtude dessas leis, as quais cada criatura acha-se submetida em sua esfera de atividade, sem que seja necessário o concurso incessante da providência. Então, o que Kardec está colocando? Mesmo que ele rege por leis, ele não está para lá das suas leis. Ele fez a lei e ele fica assistindo de camarote. Ele está provendo tudo isso, ele está no comando de tudo isso. E com as nossas ações no bem, nós vamos conseguir ir angariando mais coisas. Com a nossa ação no mal, nós vamos conseguindo desarmonizando algumas coisas. E isso vai tendo, então nós temos certas liberdades, mas nós estamos sobre a regência, né? Primeiro de nós mesmos, depois nós temos os cristos, né, que são os governadores do planeta Terra, e nós temos Deus. Então, eu posso fazer tudo o que eu quero? Né? Eu tenho toda a liberdade do mundo? Né? Então, ainda é limitado, porque eu não desenvolvi toda a capacidade, toda a potencialidade. Né? Querem ajudar aí? Completar? O Ravaz, Gilberto. Ô, Arthur, eu estava aqui pensando, né, baseado no que o Marcos falou, se a gente, eu, né, tenho dificuldade de colocar em prática no meu dia a dia o que nos foi até então apresentado, quem dirá entender o que ainda não foi apresentado, né? E aí eu me pego pensando nessa dificuldade, porque a gente estuda tanto, né? Frequenta tanto o centro, mas assim, eu exijo um pouco, sabe? Das minhas ações, das minhas atitudes. Eu me cobro muito, né? E eu vejo assim, a dificuldade de pequenos atos, né? A intolerância, às vezes um pensamento que a gente joga ali com alguma coisa que a outra pessoa fala. Quer dizer, assim, nas coisas mais simples, eu ainda não consigo dominar, eu não consigo fazer com que esses ensinamentos sobressaia, né, ali na hora. Tudo bem, depois eu paro para pensar e eu falo, nossa, né, não é bem assim, Márcia, você não pode agir desse jeito, você não pode pensar. Às vezes a gente nem fala, mas a gente pensa, né? E imagina, então, saber de coisas que a gente ainda não tem capacidade para entender. Não, perfeito, Marcos. E só para a gente fazer uma reflexão, né? Vamos nos posicionar. A espiritualidade fala assim, ó, nós fomos criados simples e ignorantes e estamos aí a caminho da perfeição, né, de desenvolver as potencialidades. Temos aptidões, né, para poder escolher agora algumas vontades. Só que eles vão falar o seguinte, não é nem na primeira nem na 10ª encarnação que nós desenvolvemos o senso moral. Talvez na 1000ª, não é nem na primeira, nem na 10ª, nem na 100ª. Talvez na 1000ª reencarnação
né, é que nós vamos começar a desenvolver o senso moral, né, a desenvolver o livre-arbítrio. Esse livre-arbítrio, o que que é? É a possibilidade de escolha entre as coisas que nos são oportunizadas. E se nós formos parar para pensar que há 420 anos antes de Cristo, nós estávamos com a doutrina de Sócrates e Platão, que, segundo próprio Kardec e a espiritualidade, é a moral quase idêntica da de Cristo, que Sócrates vem ser o precursor do espiritismo, quer dizer, o precursor da filosofia, o precursor do conhecimento, né, da grandeza das qualidades da alma. Se nós voltarmos para trás, nós estamos falando de quanto? Vamos arredondar, 2.500 anos, certo? 2.500 anos, vamos imaginar que a encarnação, eu vivi 50 anos aqui, 50 anos na espiritualidade, 50 anos aqui, 50 anos na espiritualidade. Se entre uma encarnação e outra passou 100 anos, e se Sócrates foi há 2.500 anos, 25 séculos, se cada encarnação eu demorei 100 anos entre ida e volta, só fazem 24 encarnações que eu estou aqui, né? E vocês também, a partir de Sócrates. Vamos falar assim, vamos dobrar, né? 48 encarnações, 48. Porque aí, a cada 50 anos, eu estava vindo e desencarnando, vindo e desencarnando, vindo e desencarnando. 48. Não, vamos pôr a cada 25. Né? Então, vamos jogar para 96 encarnações. 96 encarnações, a cada 25 anos eu morri e encarnei. Em 24 séculos, daria para ter de 90 encarnação, que eu acho que é um absurdo, até 24, mais ou menos. Então, assim, é muito pouco, Márcia. É muito pouco para que a gente possa absorver tudo isso. Mas o que Sócrates e Platão inaugura? Ele inaugura a maturidade alcançada pelo desenvolvimento do ser humano, de já conseguir, na maestria dos seus atos, entender e optar para o desenvolvimento do senso moral. E o senso moral é a escolha da alma, das qualidades da alma, para o bem e o mal. Porque, se você lê as obras de Platão, o que ele vai falar lá? Ele vai falar assim, olha, a virtude, um ser virtuoso, isso está no livro Apologia de Sócrates. Quando Sócrates vai fazer a sua defesa diante do Sinédrio lá, ele vai falar assim, olha, estão me acusando de corromper os jovens, estão me acusando de ser um transgressor da lei de Atenas, estão me acusando disso. Falou, olha, em verdade, eu não fiz isso que vocês estão me falando. Se caso eu fiz inconsciente. E olha o que ele vai falar. Todos os seres humanos são inclinados ao bem. Aquele que faz o ato errado ou escolhe a opção equivocada, perde para si mesmo, ele está equivocado. Olha que coisa. O que a espiritualidade vai falar? Olha, o mal, quem age no mal, não é um ser que age porque ele quer aquilo, ele age por ignorância, ele age porque não desenvolveu o senso moral. Ele está buscando o bem para si mesmo, e o bem para si mesmo ele comete um monte de maldades. Então, o mal existe? Existe, mas ele é a ausência do bem nos atos da pessoa. Sócrates vai abordar isso. E o que ele vai falar? Olha, o virtuoso lá na academia, lá em Atenas, ele era tido como o habilidoso. O virtuoso era aquele que ele era bom nos seus ofícios. Então, o ferreiro virtuoso era o ferreiro que fazia com excelência, né? O cavaleiro virtuoso é o que cavalgava com excelência. Então, ele buscava a perfeição nos seus ofícios. Essa era a tradução de virtude.
O que Sócrates vai fazer? Quando um amigo dele vem do templo de Delfos falar assim, olha, lá no templo de Delfos, o oráculo falou que o mais sábio dos homens, Sócrates, é você. Eu acho que é Alcebíades que vem falar isso para Sócrates. E Sócrates não vai lá no templo de Delfos. Porque às vezes a história fala, olha, lá Sócrates foi no templo. Não, ele não foi lá. Um amigo dele veio falar que o templo lá, o oráculo do templo, falou que ele era o pessoa mais sábio. Ele ficou com aquilo na cabeça, e ele falou assim, mas não sou mais sábio. E o que ele começou a fazer? Ele falou assim, bom, o pessoal lá, né, o oráculo não mente. E se ele não mente, o que eu não sei para ele falar que eu sou mais sábio? Então, o que ele começou a fazer? Ele começou a conversar com as pessoas virtuosas que tinham excelência nos seus ofícios. E o que ele começou a identificar? Que aquelas pessoas, mesmo virtuosas nos seus ofícios, que eram da parte da matéria, eles eram ignorantes nas partes da qualidade da alma. Porque Sócrates e Platão vai inaugurar a alma também. O início dessa parte da alma individualizada começa ali com eles. Então, quando a gente vai entendendo isso, o que Sócrates vai começar a falar para nós? Que ele vai falar assim, olha, nós precisamos agora começar a ser virtuoso não nas habilidades materiais, mas nós temos que ser virtuoso perante as qualidades espirituais, as qualidades da alma. Eu preciso ser coerente, eu preciso ser virtuoso com aquele Deus, né? Aquele Deus inicial, não os deuses que tinham defeitos, mas o Deus maior. E aí ele vai desenvolvendo tudo isso. Por isso que eu acho que os tempos são chegados. O que é, Márcia? Nós estamos ainda na infância do nosso despertar, né? Então, os tempos são chegados é assim, para mim, né? É um pensamento que eu estou extraindo de como eu li a doutrina espírita, né? Um lado do negócio. Os tempos são chegados são a possibilidade que eu já alcancei, maturidade tal, intelectual, que agora eu já consigo trabalhar na virtuosidade, nas minhas qualidades da alma, como eu busco a minha virtuosidade nas qualidades da matéria. Então, assim, se eu vou ser um bom boleiro, né, eu gosto de fazer pão de queijo. Se eu quero fazer pão de queijo, eu vou fazer o quê? Se eu vou fazer para mim, né, e teria que ser assim, Sócrates vai falar, aquele que é o virtuoso e faz por excelência, ele faz como se fosse para si, para poder ofertar no escambo, na troca para o outro. Ele não vai fazer igual o sofista, né, ou igual aquele que vai usar de uma intelectualidade para enganar o outro, falando que aquele produto é bom, se o produto não é bom. Então, o virtuoso, ele vai fazer assim, então, se eu vou fazer o pão de queijo, eu vou buscar o melhor queijo que eu entendo, eu vou pegar o melhor polvilho que eu acho que vai dar certo, eu vou trabalhar com uma manteiga, né, e um leite de boa qualidade. Eu não vou ter no meu leite lá mosquito, impurezas, né, coisas que vão contaminar. Eu não vou pegar um queijo embolorado, eu não vou pegar lá um polvilho que não está legal, a textura. Por quê? Porque eu estou buscando a excelência no meu ofício. Então, assim teria que ser para os médicos, para os arquitetos, para os engenheiros, para todos os trabalhadores. O que se espera? Que busque cada vez mais a excelência. Somos passíveis de errar? Somos. Quando erramos, não é por má intenção, é porque realmente ainda eu estou em busca do processo. Isso é Thomas Edison, né? Então, essa parte fisiológica, mecânica, material, nós estamos buscando a excelência, ou pelo menos deveríamos estar buscando. O que os tempos são chegados? Por que todo entender os caracteres da doutrina espírita do capítulo 1? Por que entender aqui
todos os capítulos, né, todos esses itens aqui, o item 20, dos atributos da divindade, para que, quanto mais eu conhecer isso, eu possa esmerar-me em desfazer das mentiras, desfazer do egoísmo, desfazer do orgulho e buscar, com o coração aberto, agora, a perfeição, as qualidades, a virtuosidade das qualidades da alma. Então, eu não posso me deixar dar ao luxo de escolher coisas que são corruptíveis, no sentido que eu vou estar contaminando a minha alma. Então, qual que é o processo de purificação? O processo de purificação é buscar a verdade em mim mesmo para que a mentira saia, como Santo Agostinho propõe, né? O Evangelho segundo o Espiritismo vai falar disso, mas buscar a excelência de filho, de fidelidade, nos atributos que eu já dou conta de ver que Deus tem e que eu posso buscar. Por isso que Jesus vai falar assim, sedes perfeitos, igual é perfeito, né, o Pai que está no céu. Só que aí, Márcia, né, e o que o Marcos falou, nós temos que entender, não é para apavorar, nós temos que entender que nós estamos em busca de, e tudo isso é muito novo. Mas não podemos usar como desculpa, tudo isso é muito novo, então eu vou continuar no erro. E tudo isso é muito novo para a gente enxergar, vislumbrar em todas em suas nuances. Mas nós estamos ali, né, completando essas possibilidades. E os tempos são chegados, por quê? Porque nós já damos conta de fazer. Na sua totalidade? Não. Mas eu já consigo ser feliz na Terra? Pergunta de Kardec, a espiritualidade. Sim, claro. E quando que vai ser feliz? Quando você buscar o bem. Quando você buscar as qualidades da alma. Quando você buscar os valores, as virtudes da alma, você vai estar adquirindo felicidade. Percebe? Eu tentei dar uma... não quis complicar, não, mas só tentar dar uma geral, entendeu, Márcio? Porque 2.400 anos, no meu entendimento, se nós demoramos 1.000 anos para desenvolver, 1.000 encarnações, né, para desenvolver o senso moral, se nós estamos com 24 a 90 encarnação aqui, iniciando o desenvolvimento moral, agora sim, realmente aprendendo a lidar com isso, aprendendo a escolher, né? Eu vou fazer o pão de queijo, eu vou escolher o queijo. E na qualidade da alma? Eu vou escolher o quê? O certo ou errado? O bem ou o mal? Né? O justo ou injusto? E aí eu vou começando na vida prática, o exercício de todo esse desenvolvimento. Não é para apavorar, mas vou te contar, viu? Não era muito animador, não. Saber que a gente está tão longe ainda. Mas ô Lorival, ó, você sabe, faz tempo que eu li, eu não sei onde que está, mas assim, eu posso buscar. Mundo vai dar uma escala lá de mundos, né? Mundo primitivo, mundo prova expiação, mundo feliz, mundo ditoso, mundo celeste, sei que. Se você for lá na escala dos mundos, você vai descobrir que no mundo felizes ainda tem resquício de orgulho e egoísmo. Porque o orgulho e egoísmo, na sua essência, não é um mal. Porque eu tenho que buscar coisas para mim. Porque se eu... Altruísmo, às vezes a gente confunde as coisas. Eu preciso me alimentar para eu poder ter força para alimentar o outro. Eu preciso me cuidar, me higienizar para eu poder higienizar e cuidar do outro. Então, o egoísmo medido, Kardec vai falar, a espiritualidade vai falar disso. O egoísmo, ele medido, ele numa dose necessária, né, de subsistência, de sobrevivência, de proteção, que são as leis lá naturais, né, todos os instintos, ele é salutar. O problema é o abuso de tudo isso. Aí começa a inverter. Então, nós estamos em busca, né, Lorival? Mas é assim, eu acho que está legal. Porque se a gente voltasse para trás, a coisa estava pior, não estava?
Nós temos que olhar para trás, não olhar para frente é só para... Né? Olhar o que nós já vencemos, né? Olhar as conquistas, porque senão desanima. Porque é interessante, né, Lorival, que você colocou. E isso parece bobeira, mas é muito profundo que você pôs. Porque, assim, muitas vezes eu quero me comparar com o Cristo, ou me comparar com Bezerra de Menezes. Essa parte de nós querermos endeusar os espíritas, endeusando o espírito, não é uma boa. Porque no segundo mandamento, lá, Deus falou, olha, não adorareis nada na terra. Por quê? Porque justamente para a gente não ficar distanciado dessa possibilidade, que a hora que eu distancio, que eu ponho muito longe, que eu calibro muito longe, eu tenho outro problema, eu desanimo. E aí não pode acontecer. Porque você fala, a minha referência é Jesus. E eu falo assim, eu quero fazer o que Jesus faz, bom, vai ser uma depressão atrás da outra. Né? Mas ele é uma meta, ele é um modelo, né? Então é o que eu persigo. Mas a referência, né, a referência sou eu mesmo. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Porque senão, né, Lorival, e eu vejo às vezes isso que você falou, às vezes escancarado, às vezes até no olho da pessoa, né? Fala assim, puxa vida, eu não fiz, né? E eu tô falando, não preciso sair de casa. Então, eu tenho meus irmãos, por exemplo, um que está mais descambado nesse momento, né? Isso pode ser ciclo, uma hora a gente está mais para frente, outra hora está mais para trás, e não quer dizer que está atrasado, mas essa automutilação faz com que ele descambe fortemente na droga. E aí é o processo de inferioridade, porque ele se jogou tanto problema psicológico que não dá conta disso, não dá conta daquilo, que ele busca a autodestruição. Isso é muito, parece que não, mas é muito profundo, né, Lorival, esse ponto aí. Bastante complicado. Mas o bom é que nós temos o nosso protetor da anjo da guarda, né? São tutores de graça, né? Nós temos Jesus, temos o prepósito do Cristo, temos Deus, temos uma falange de familiares que estão aí para nos insuflar, soerguermos, tá tudo aí de graça, só precisamos saber usar esse negócio, né? E às vezes a gente só fica mirando com, e o obsessor também perseguindo, não sei o quê. Aí não dá um passo para frente. Parece o Zarkov, lembra dá um passo para frente, um passo para trás. Aí não sai do lugar. O Arthur, tem uns par de coaching aí, né? Tem o Kardec, Emmanuel, tudo nós podemos usar eles como coach. Sim, sim. Tá tudo a nossa... Quando Jesus fala, né, Márcia, assim, angariai amigos. Às vezes a gente não sabe o que fazer. Fala, olha, é profundo, né? O que vocês podem fazer? Angariais amigo. E amigo em todos os planos. Agora, como é que eu vou querer dialogar, né, com um espírito de alçada superior se eu não estou disposto a fazer um mínimo de regramento, né? O Kardec, a espiritualidade vai falar isso, olha, existe lá um professor que vai orientar um aluno que não está afim de estudar? Né? É a lógica, né? É o bom senso. Então, batas e obterás, peças e receberás, né? Isso. É a lei. Né? Nós já lemos tudo isso aqui, essa parte aqui, não sei. Paramos aqui, né? Não, já lemos, né? Tudo isso aqui? Ou não? Virtude. Essa é a pergunta que a incredulidade faz a si mesma. Já, né? Ok? 21. Em seu estado atual de inferioridade, olha lá, Lorival, os homens dificilmente compreendem um Deus infinito. Por quê? Sendo eles mesmos restritos e limitados, só o entendem restritos e limitados como eles. O nosso processo imaginativo, né, ele é muito pobre ainda, porque nós estamos circunscritos. Além da nossa
infância ainda, né, na nossa pequeno amadurecimento, né, como desenvolvimento mesmo, né, essa limitação faz também com que eu não consiga, nem por lógica, né, nem por razão e nem por, às vezes, imaginação, se eu não forçar isso e aumentando, ampliando essa referência, porque senão eu fico muito restrito mesmo, né? Então eu passo a entender. Por isso que o que nos liberta da matéria é as qualidades e as potencialidades da alma. Quais são as qualidades e as potencialidades da alma? Razão, né? Vontade, imaginação, livre-arbítrio, senso moral. O que o planeta quer acabar? Liberdade, vontade, livre-arbítrio, razão, senso moral. Percebe? É o aprisionamento, no embrutecimento do ser animal. Então, existe uma força no planeta querendo que a gente não abra as nossas potencialidades. E aí é uma força do bem contra o mal mesmo, né? Nós precisamos entender esse negócio. Então, se a gente cercear as qualidades da alma, mais restrito, mais limitado, e vai ser a minha compreensão da maturidade espiritual que nós já estamos dos tempos chegados. Então, eu preciso ter o estímulo, né, dessas simbologias, do imaginativo, dessa parte criativa, dessa parte lúdica, dessa parte que são as qualidades e as potencialidades da alma. Aí, eu acho, Lorival, que o Espiritismo, né, e aí a Gláucia, a Elaine, não sei se está aqui também, mas o pessoal que já passou pela evangelização infantil, né, e ainda que vão colaborar, né, ou mesmo nós que estamos aqui estudando, o Espiritismo tem uma contribuição gigantesca para dar para a humanidade. Porque a educação proposta é uma educação 100% materialista até agora, né? Onde as qualidades e as potencialidades da alma são inibidas ferrenhamente. Às vezes, a pessoa é até punida, né, por discordar, por usar razão, por tentar fazer um processo imaginativo, né? Isso já começa lá no maternal. Então, isso é muito ruim, porque você perde a oportunidade, não é? Então, essas coisas, eu acho que o Espiritismo, ele vem somando com uma grandeza, fechando conceitos, desde Sócrates, né, passando aí por todos os pensadores que vão caminhar junto com o Espiritismo, que abre um leque de possibilidade para nós, né, e uma responsabilidade muito grande. Porque o nosso posicionamento no mundo começa e terá que ser diferente a partir desses conhecimentos. Então, isso é uma responsabilidade que está nos sendo ofertado, né? E o Espiritismo, ele vem com essa proposta. Infelizmente, o movimento espírita às vezes cai para o viés materialista, sem perceber, porque está limitando, tá? Se nós trabalharmos com medo, né, com receio, um Deus que castiga, com conceitos de queda, conceitos de punição, conceitos que não são nada que consola e que eleva, o que nós estamos fazendo em verdade? Nós estamos doutrinando a pessoa e ficando cada vez mais restritinho. Ó, você fica aqui, não sai daqui, você tem que fazer isso e acabou. E mais limitado, né? Então, e aí eu estou só um bate-papo geral, não estou acusando nada isoladamente, mas tem isso, né? E isso é porque ainda nós compreendemos um Deus, né, mais limitado, e essa restrição e essa limitação, o Espiritismo vem ressignificar. E cada um de nós aqui, e eu também tenho um monte de dificuldade, né, tentar implantar isso no dia a dia. É isso aí? Fala aí. O Gilberto está quietinho, Gilberto.
Gilberto só vai falar mês que vem, né, Gilberto? Mês que vem você... Vamos lá. Representam-nos como um ser circunscrito e fazem dele, né, representam Deus como um ser circunscrito e fazem dele uma imagem semelhante a si próprios. Os quadros que o pintam com traços humanos só contribuem para manter esse erro no espírito dos povos, que nele adoram mais a forma do que o pensamento. Se nós pegarmos todas não, né, um exagero, mas a grande massa da literatura, da pintura, da música, do cinema, do teatro, nós estamos fortalecendo o imaginário coletivo no Deus que castiga, no Deus vingativo, no Deus que é um ser humano circunscrito, né, Márcia? Quer falar, Márcia? Não, eu apertei sem querer, desculpa. Não, pode ir, fica à vontade. Então, para muita gente, né? Para muita gente, ele é soberano, poderoso, sentado em um trono inacessível, perdido na imensidão dos céus, e por terem suas faculdades e percepções limitadas, não compreende que Deus possa ou se digne a intervir diretamente nas pequenas coisas. 22. Acho que dá para ir mais um ainda. Ante a impossibilidade de compreender a essência da divindade, o homem só pode fazer dela uma ideia aproximada por meio de comparações, necessariamente muito imperfeitas, mas que podem, pelo menos, mostrar-lhe a possibilidade daquilo que, num primeiro momento, lhe parece impossível. Então, mesmo que esse processo de comparação dá uma ideia muito ainda limitada, muito acanhada, né? Muito imprópria às vezes, mas muito imperfeita, mas mesmo assim pode pelo menos mostrar a possibilidade daquilo que num primeiro momento lhe parece impossível. Então nós vamos galgando, né, possibilidades. Suponhamos um fluido bastante sutil para penetrar em todos os corpos. É evidente que cada molécula desse fluido, encontrando-se com cada molécula da matéria, produzirá sobre o seu corpo uma ação idêntica àquela que produziria a totalidade do fluido. É o que a química demonstra todos os dias e em proporções limitadas. Esse fluido, não sendo inteligente, age mecanicamente somente pelas forças materiais. Mas, se supusermos dotado de inteligência, de faculdades perceptivas e sensitivas, já não agiria às cegas, mas com discernimento, com vontade e liberdade. Ele verá, entenderá e sentirá. As propriedades do fluido perispiritual podem nos dar uma ideia sobre isso. Ele não é inteligente por si próprio, porque é matéria, mas serve do veículo do pensamento, das sensações e das percepções do espírito. O que Kardec está fazendo aqui? Um paralelo para nos mostrar como que é uma hipótese de que Deus está regendo e sabendo de tudo, né? O que ele está usando? Olha, nós sabemos que o fluido perispiritual, ele passa todas as informações, né? Todas as vontades, todos os pensamentos, toda a qualidade inteligente de um espírito para outro espírito, através do fluido perispiritual que transita no fluido cósmico universal. A nossa voz aqui, eu tento passar para vocês através do ar,
né? No plano espiritual, isso se dá de espírito para espírito através do perispírito, que no fluido perispiritual você consegue fazer a captação, a assimilação, perceber que aquele fluido que chega, ele tem ali uma inteligência, que ele tem uma vontade, que ele teve um agente, então ele tem uma certa liberdade ali coordenada, e você começa a sentir isso, né? Então ele está falando que essas propriedades do fluido perispiritual, né? Olha lá, a propriedade do quê? Por que propriedade do fluido perispiritual? Porque toda a bagagem de pensamento de um espírito para outro espírito, ela se dá através do fluido perispiritual. Por isso que a mediunidade é de perispírito a perispírito. Então, pode nos dar uma ideia sobre isso. Ele está fazendo aqui uma conjectura. Ele está, olha, existe isso por paralela, né? Se a gente fizer uma analogia, nós vamos começar a entender. Ele não é inteligente por si próprio. Ele quem? O fluido perispiritual. Porque é matéria. Nós aprendemos. O fluido cósmico universal é matéria, né? Mas serve de veículo do pensamento, das sensações e das percepções do espírito. É por causa da sutileza desse fluido que os espíritos penetram em tudo, examinam nossos pensamentos, os mais íntimos, veem e agem à distância, utilizando-se desse fluido, já num estado de maior depuração, espíritos mais elevados, né? Que os espíritos superiores adquirem o dom da ubiguidade, né? Que ele irradia e ali quase que simultaneamente ele está podendo tá dando a mensagem e o seu comando em várias direções ao mesmo tempo, né? Basta um raio de seu pensamento dirigido sobre diversos pontos para que possa manifestar sua presença de forma simultânea. É uma luz, é igual o sol. Irradia, aonde está irradiando, todo mundo que está antenado está captando. Hoje com a internet está fácil, né? Nós estamos aqui, uma câmera aqui, nós estamos num tanto de pessoas aqui que nós estamos se entendendo. É uma irradiação, não é? É um comando aqui, e aí pode um monte de gente ver ao mesmo tempo. Então, isso para nós é mais fácil de assimilar, né, do que há 200 anos atrás. A extensão dessa faculdade depende do quê? A extensão, a penetrabilidade, a profundidade de tudo isso, ela vai depender do quê? Do grau de elevação e purificação do espírito. Então, como que ele consegue o grau de elevação e purificação do espírito? Pelo desenvolvimento das virtudes da alma, né? Essa é a purificação, essa é a elevação, essa é o sorgimento maior, né? É a conquista íntima, não por um agente externo, mas pela nossa conquista, né? Pela nossa busca, pelo nosso desenvolvimento. É ainda com a ajuda desse fluido que o próprio homem age à distância sobre certos indivíduos pelo poder de sua vontade, que modifica, dentro de certos limites, as propriedades da matéria, das propriedades determinadas às substâncias inativas. Então, nós estamos encarnados, mas nós temos o perispírito do nosso espírito. E os espíritos encarnados têm o perispírito dos seus espíritos. Ao fluido, né, nós damos propriedades que estavam inativas, nós vamos poder dar propriedades ativas, né? Então, o que nós vamos poder fazer? Reparar desordens orgânicas e operar curas pela imposição da mão. Tudo isso aqui, que é desse capítulo 22 aqui, depois Kardec vai utilizar disso, e a espiritualidade também, para desenvolver lá no capítulo 14 desse livro, o capítulo dos fluidos. Quem tiver lá já curiosidade, já pode ir lá olhando, que vai ser
tudo vai estar embasado nas qualidades e na propriedade do perispírito. Como que funciona o passe, como que age o magnetismo, como que age o processo de cura, tudo vai ser explicado, melhor desenvolvido no capítulo 14, que vai servir de subsídio para o capítulo 15, o capítulo 16, que depois são os milagres de Jesus, né? A presciência e assim por diante, que nada mais são do que qualidades e potencialidades do Espírito, e aqui ele fala aqui, e de Deus, né? Não, peraí. Desculpa. Das propriedades determinadas à substância, ele então dá propriedades determinadas às substâncias inativas, né? A coisa estava inativa, estava parada, o perispírito vai poder dar essas propriedades, qualidades determinadas, que podem reparar desordens orgânicas e operar curas pela imposição de mão. E depois ele vai mais longe. Olha, a cura pode ser pelo olhar, pelo pensamento, mas nós vamos chegar lá na frente, né? Então, precisa dar o passe certinho com as mãos para que o passe seja efetivo. É uma coisa que nós vamos estar estudando, né? Há essa necessidade, né? Ou a coisa pode também acontecer de outra maneira. Então, tudo isso nós vamos entendendo, nós vamos compreendendo, e com isso nós vamos também ganhando mais amplitude, e vamos ver como é que tudo isso aí funciona. Ok? Algum comentário? Ajuda? Liga o microfone aí. Deixa eu ver quem que está aqui. Tudo certo? Marielle, Maria Helena, Crispim, alguma colaboração? Vamos só fazer mais o 23, e aí a gente deixa o 24 aqui para a semana que vem. Por mais elevados que sejam os espíritos, olha que interessante, hein? Por mais elevados que sejam os espíritos, são criaturas limitadas em suas faculdades, em seu poder e na extensão de suas percepções. E não saberiam sobre esse aspecto aproximar-se de Deus, né? Então, o que ele está falando aqui? Por mais elevados que sejam os espíritos, são criaturas limitadas em suas faculdades, em seu poder e na extensão de suas percepções, e não saberiam, sobre esse aspecto, aproximar-se de Deus, mas podemos nos servir deles como ponto de comparação. O que o espírito não pode executar, senão em um limite restrito, Deus, que é infinito, executa-o em proporções infinitas. Então, o que ele está falando aqui? Olha, se os cristos são os agentes, né, que agem diretamente na matéria, o que passar da limitação e da possibilidade desses cristos, Deus está para lá de tudo isso aí, porque Deus é ilimitado, né? E ele executa em proporções infinitas. Há ainda a diferença de que a ação do espírito está momentaneamente subordinada à circunstância, e a de Deus é permanente. O pensamento do espírito abarca durante um tempo um espaço circunscrito. O de Deus abarca o universo e a eternidade. Em uma palavra, entre os espíritos e Deus existe a distância do infinito ao infinito. Por quê? Porque se nós acharmos ou criarmos a possibilidade que um dia nós vamos nos igualar a Deus, aí Deus já não vai deixar de ser Deus. Então, dentro de uma lógica, de uma razão, o que eles estão colocando, o que Kardec está colocando aqui? Olha, por mais que a gente ache que um espírito é superior, 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 ele é limitado. Ele ainda tem as suas faculdades circunscritas. Ele ainda abarca um universo parcial. Ele ainda não consegue atingir a eternidade. Ele tem a sua limitação
por mais desenvolvido que ele seja. Ele tem grandes potencialidades? Tem. Mas dele para Deus, a comparação que eles deixam aqui é o seguinte, é a distância do infinito para o infinito, né? Então, nós vamos estar ali trabalhando com o Pai, tendo mais liberdade, tendo a percepção de que Deus é, bom, isso é uma coisa. Agora, se igualar a Deus em todas as suas potências, isso é outra coisa. Então, nós temos que também ter isso em mente, porque senão nós vamos endeusar. Olha, Jesus já faz tudo, ele está no seio de Deus, então ele faz tudo igual a Deus. Não, pera lá, alto lá, né? Vamos devagar com o negócio, senão nós vamos se perder. Ok? Vamos parar por aqui, né? Tá bom também, senão cansa demais, né? 23, 24. Alguém quer fazer algum comentário, alguma ajuda aí? Tá tudo certo?